para exemplos dos problemas das pirâmides regulares, tá? Primeiro, número 1. Um enfeite em formato de pirâmide regular e de base quadrada tem o lado da base medindo 10 centímetros e a altura 30 centímetros. Qual é o volume? Primeiro, eu vou partir lá da onde eu quero chegar. Eu quero o volume. Qual é o volume de uma pirâmide? Acabamos de ver. A área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base. O que eu preciso para calcular a área da base? A aresta da base. Tenho? Tenho. O que eu preciso para calcular o volume? A altura também. Tenho? Tenho. Então, é só substituir, ó. Vou fazer aqui, ó. A área da base é uma pirâmide de base quadrada. A área do quadrado. A ao quadrado. A ao quadrado, então, a medida do lado do quadrado é 10. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. Então, vai lá e põe no volume. Volume, a área da base, 100, vezes a altura, que é 30, dividido por 3. Então, aqui eu vou simplificar, né? 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 100, 1000. Volume é 1000 centímetros cúbicos, certo? Próximo exemplo. Dada a pirâmide de base quadrada conforme a figura, determine a área total. Vou lá, ó, a área total. A área da base mais a área lateral. Calcular a área da base aqui, ó. O que eu preciso para calcular a área da base se ela é uma pirâmide de base quadrada? A área da base seria a área do quadrado, a ao quadrado, tá? A área lateral, o que eu preciso para calcular a área lateral de uma pirâmide? N vezes A vezes G dividido por 2. Só que aí eu vou analisar, ó. O que o enunciado, a figura lá me deu? A figura me deu a altura da pirâmide, que é o 15, e a aresta da base. Então, tá faltando quem? O G. Como é que sai o G? O G só tem duas saídas, só tem três fórmulas que aparece o G, que é a fórmula da área lateral, que não é, porque eu preciso achar a área lateral, e lá nos dois Pitágoras. Qual dos dois Pitágoras será? Como que eu vou saber qual? Eu vou analisar baseado naquilo que eu tenho. Eu vou olhar para lá, ó. Os dois Pitágoras que eu tenho são esses. Eu tenho aresta lateral? Não. Então, eu já vou descartar esse de baixo. Eu vou ficar com o de cima. Porque o M, eu tenho como encontrar o M. O H, eu tenho. Por que eu tenho como encontrar o M? Porque o M, se a base é quadrada, ó, vocês têm uma listinha ali, ó. Uma listinha de fórmulas de como achar o M, certo? Conforme a base. Então, eu tenho como achar o M, vamos voltar para cá, certo? Vou achar esse G, vou fazer um parênteses aqui, ó, vou fazer um gancho. G ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. G ao quadrado, o M, se a minha pirâmide é de base quadrada, é a metade do lado, então é a metade de 16, que é 8. A altura é 15. Então, nós vamos calcular 8 ao quadrado, certo? Vai ficar G ao quadrado igual a 64 mais 225. G vai ser igual a 289. Então, meu G vale 17. Achei o G. Vou terminar aqui a área da base, ó, que é a área do quadrado. 16 ao quadrado. 16 ao quadrado, eu acho que é 256. A área da base, 256. Vamos lá, área lateral. Quem é o N? O N é o número de lados que eu tenho na base. Quantos lados eu tenho se a base é quadrada? 4. O A, 16. O G, 17, dividido por 2. Então, eu vou cortar aqui. Vou fazer 16, né, vezes
16 vezes 17 vezes 2. Essa área lateral, 544. Ah, mas para terminar eu tenho que juntar as duas. A área da base, 256, mais 544, certo? Então, mais 256, o 544, eu tenho uma área total 800, certo? Próximo. 3. Qual o volume de uma pirâmide hexagonal com altura 8 centímetros e apótema da pirâmide 10? Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho a altura, certo? E o apótema da pirâmide, que é o G, que é 10, ok? Só que para calcular o volume da pirâmide, eu preciso de área da base vezes a altura dividido por 3. Se ela é uma pirâmide hexagonal, aqui eu tenho que calcular a área do hexágono. O que precisa para calcular a área do hexágono? Do A. Então, vamos lá achar o A. Onde é que eu vou achar o A? Onde que eu vou achar o A se é uma pirâmide hexagonal? Eu vou achar o A por Pitágoras. Por quê? Porque se eu achar o M, ó, G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Se eu achar o M, eu acho o A, tá? Então, vamos lá. 10 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais M ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Esse 8 ao quadrado é 64. Vem para cá, menos 64. E M ao quadrado. 100 menos 64, 36. Raiz de 36, 6. Como que se acha o M se a base é um hexagonal? Vou colocar lá na fórmulazinha. Vai lá e olha na listinha de fórmulas, até aprender. M é a raiz de 3 sobre 2. Ah, eu tenho o M. Eu tenho o M, eu vou achar o M. Vou colocar aqui no lugar do M, vai ficar 6 A raiz de 3 sobre 2 e vou isolar o A. Esse 2 que está dividindo vai passar para cá, multiplicando, então vai virar 12. Essa raiz que está multiplicando vai passar para cá, dividindo. Então, vai ficar, vou ter que racionalizar aqui, multiplicar em cima e multiplicar embaixo. O A, 12 raiz de 3 sobre 3. Porque 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Como eu posso finalizar aqui, ó? Vai dar 4 raiz de 3. Posso dividir, na verdade, certo? Achei o A, vai lá e faz a fórmula. A área da base, área do hexágono, 6A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vou fazer separado. A área da base, 6, o A é 4 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 4. Vai dar bem grandinha essa conta aqui. Então, vamos resolver, ó. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 elevado ao quadrado perde a raiz. Raiz de 3 sobre 4. Então, a gente pode simplificar, pode multiplicar tudo, depois dividir por 4, tá? Eu vou simplificar aqui. Dá 4. Então, vai ficar, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6, 72 raiz de 3. Eu já vou colocar aqui, 72 raiz de 3. A minha área da base. Vem pra cá e faz o volume, ó. 72 raiz de 3 vezes 8 dividido por 3. Então, faz a continha final ali para terminar. Vai ficar 72 vezes 8 dividido por 3. 192 raiz de 3. Certo? Esse é o volume final. 4. Calcule a área lateral de uma pirâmide triangular regular, cuja altura é 6. A altura é 6. E a aresta da base 12. Eu tenho que calcular
a área lateral. A área lateral é N vezes A vezes G dividido por 2. Só que é uma pirâmide triangular. Como é que eu vou achar o G? Eu vou achar o G lá no Pitágoras, ó. Vamos abrir um ganchinho aqui. G ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Lembrando, o M, quando a pirâmide é triangular, agora eu vou achar o M, ó. M é a raiz de 3 sobre 6. Ela é triangular, é esse, assim que eu acho o M. Então, M, 12 raiz de 3 sobre 6. 12 dividido por 2, M, 2 raiz de 3. Vem para cá e acha o G para poder fazer a área lateral. G ao quadrado, 2 raiz de 3 ao quadrado e 6 ao quadrado, que é a altura, tá? G ao quadrado, raiz, elevo de fora e perde a raiz, 4 vezes 3, mais 36. Vai ficar G ao quadrado, 12, mais 36, que isso é raiz de 48. Raiz de 48 a gente fatora. Dá por 2, dá 24, dá por 2, dá 12, dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, dá por 3, dá 1. Sai da raiz quem? 4, raiz de 3. Vem pra cá e faz a área lateral. O N vai ser 3, porque ele é triangular. O A é 12. O G é 4 raiz de 3, dividido por 3. Opa, dividido por 2. 4 dá para dividir por 2 é 2. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 72 raiz de 3. Área lateral.